Bem, eu cheguei no Benedito Bentes vindo do Pinheiro. Eu morava no Pinheiro e meu esposo ganhou uma casa lá e nós fomos morar lá. Fomos dos primeiros moradores, tinha pouquíssimos moradores lá. E como tinha poucos moradores, nós começamos, eu e meu esposo, a gente visitar a Grota da Alegria, que chamava na época Grota da Caveira, que tinha mais moradores. Aí nós íamos evangelizar por lá. Depois de nós, chegou o irmão Jaime, que hoje é diácono, né? Presbítero Jaime, ele chegou para morar lá com a família. Assim que foi inaugurado o conjunto, meu pai foi designado pelo pastor presidente para iniciar a congregação. E com a ajuda do irmão Jaime, né, que cedeu ali à frente da sua residência, ele começou juntamente com outros irmãos a fazer os primeiros cultos, logo quando o conjunto foi entregue. Já tinha crianças, aí já foi designado uma irmã para cuidar das crianças. Já foi feita a escola dominical com poucas pessoas, mas já começou a escola dominical. E com alguns meses, ele sentiu de Deus de reunir as irmãs para oração, né? Como lá era pequeno, e sempre tinha, era para tudo, né? Para ensaios, grupos e tudo. Tinha um irmão chamado Edivaldo, da irmã Sandra, na Rua 4, por isso que eu me ensinei a 4. Na Rua 4, que o pastor Massu me convidou para ir, já tinha falado com o irmão Edivaldo, para se reunir uma tarde na casa dele para orar. Aí foram 5 irmãs naquela tarde, eu, irmã Maria Messias, a filha dela Maria Messias, e irmã Lourdes, esposa do presbítero Jaime, e eu, 5 irmãs. Nos juntamos naquela tarde para orar, lá na casa da irmã Sandra, e lá foi que nasceu o ciclo de oração. Eu lembro que houve um momento que o templo ele tinha o formato de L, né? E o púlpito ele não ficava assim de frente para quem entrava, ele ficava à direita de quem entrava. Então a parte maior do templo era transversal ao imóvel e tinha um outro cômodo ao lado do púlpito que era mais ou menos a sala de jantar da casa, onde ficavam ali os órgãos, né, o conjunto, alguma coisa assim. Tinha reservado uma sala para na escola dominical as crianças ficarem. Os adultos ficavam na garagem dele e as crianças ficavam em outra sala, já no quarto dele, né? Aí foi formado o conjunto infantil com essas crianças. Foi formada uma classe da escola dominical com essas crianças. Por sinal, eu nunca esqueço, um domingo foi uma escola muito maravilhosa. O poder de Deus caiu, muitas crianças foram batizadas com o Espírito Santo, principalmente a minha filha foi uma delas, a Bilene, foi batizada com o Espírito Santo na sala da escola dominical. As crianças naqueles quartos ali, era a reunião das crianças, eu vi muitas crianças ser batizadas com o Espírito Santo, muitas almas ser salvas. Certo dia, meu pai conversando informalmente com eles, disse, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse nome Gruta da Caveira não soa bem. E aí instruiu a congregação, no dia a dia, passar a chamar de Gruta da Alegria. E isso tornou-se oficial depois e hoje o nome é esse, devido a essa conversa que ele teve e a orientação que ele fez com o pessoal, para que chamasse assim. Ana Messia foi a primeira alma, pela misericórdia de Deus, que eu ganhei para Jesus. Ela ouviu com muita atenção e no convite ela aceitou Jesus. Foi a noite de São João, muitos fogos, muita fogueira, mas o Senhor fez uma grande obra. Depois veio a salvação da irmã dela, a irmã Maria, que hoje
não sei se ela está lá. Depois veio a salvação do Zé Messia. Tudo, a porta se abriu com a irmã Ana Messia. Eu sou a primeira pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí no Benedito Bentes I, foi feito um culto na casa da minha mãe. E eu estava na época morando no Trapiche. E recebi um recado, um convite, melhor dizendo, um convite para que eu fosse até a casa da minha mãe, porque iam fazer um culto lá. E eu, no momento assim, eu não quis. Eu disse, eu não vou. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fui até a casa da minha mãe. E quando foi à noite que os irmãos fizeram um culto, e no momento do louvor eu pedi para que cantassem aquele Harpa Cristã 84. E depois da pregação, o irmão Jaime que fez o convite e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Estou feliz, não é fácil a caminhada, mas também não é difícil, não é impossível. E eu estou aqui, firme e forte. Se eu tivesse que dizer qual congregação lhe marcou mais dentre as que o seu pai dirigiu, na verdade, algumas marcaram bem, e essa, sem dúvida, foi a do Benedito Bentes I, em especial. Eu lembro muito que eu testemunhei justamente o início, e que Deus abençoe essa congregação e continue sempre com esta alegria que vocês tiveram desde o início. Um ano, o Senhor me deu o tema Quem Me Tocou, aquela história da mulher, né? O tema foi esse, Quem Me Tocou. E houve muitas curas nesse ano. Houve um mover do poder de Deus muito forte. E uma irmã, uma jovem, aliás, na época ela era jovem, uma jovem estava com o mesmo problema da mulher, do fluxo de sangue. E com aquele tema Quem Me Tocou, né, Deus usou bastante os preletores e ela foi curada, que foi realmente a filha da minha vice, a irmã Lourdes, esposa do irmão Jaime, que foi a filha dele, a Raquel. Os irmãos eram bons irmãos e eu não esqueci ainda deles. Tá? Por sinal, essa plaqueta aqui de lembrança, assim, né? Quando eu trabalhei lá, não sei, mais ou menos um ano, tá? E Deus abençoe o trabalho, né? Com dom. Benedito Bentes I foi um celeiro para fazer obreiro. E eu tenho luta, passei. Todos nós passamos, né? Calúnia e tudo mais. Mas Deus usou de misericórdia e hoje estou aqui contando a história com 81 anos e fazendo a obra de Deus.